Assuntos. Bruno Venditti quer me dar alguma orientação específica aqui? Não posso tocar o barco? Toca o barco. Então fica aqui comigo, Bruno Venditti, sua presença me tranquiliza. Olha aqui, dois assuntos para a gente conversar rapidamente. O primeiro deles, a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, mandando soltar João Cláudio Genot, ex-tesoureiro do Partido Progressista, um dos partidos com a maior folha corrida na Lava Jato, quantidade de ladrão explícito do PP. O PP é um partido que opera no submundo há muito tempo. Não que outros não tenham feito ou não venham fazendo, mas o PP é um profissional da bandalheira. Não precisa dizer nada, é o partido do Maluf, né? E o Maluf não é o que está no bolo da Lava Jato, pelo menos não é um dos explícitos, um dos mais notórios. O fato é que João Cláudio Genot, que foi tesoureiro nacional do PP, foi solto ontem por decisão do Supremo Tribunal Federal. O mesmo aconteceu com José Carlos Bunlai, cujo título mais notório é de ter sido grande amigo pessoal de Lula e ter atuado aí na operação de dinheiro para cima e para baixo, empréstimos fictícios, etc. e tal. O fato objetivo é que tanto o Genot quanto o Bunlai foram condenados pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância da Lava Jato, a Justiça Federal do Paraná. O Genot, que já era condenado pelo mensalão há 1 ano e 4 meses, pegou 8 anos de cadeia em maio de 2016, tá certo? Então tem 1 ano que o senhor Genot estava acertando contas com a sociedade atrás das grades pelos muitos crimes pelos quais foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, dentro da bandalheira geral da Lava Jato. Lembrando, mais uma vez, que ele já tinha sido preso, condenado no mensalão. Já o José Carlos Bunlai, cujas imagens você vê agora na tela da Band, esse estava em prisão domiciliar, foi condenado a 9 anos e 10 meses por gestão fraudulenta e corrupção. O Genot também foi por corrupção e associação criminosa. O Bunlai estava em prisão domiciliar desde novembro de 2015. Se eu estiver errando aqui as datas, vocês me perdoem, são pequenos erros aqui por conta da quantidade enorme de dúvidas que a gente tem em relação a um caso e a outro. Tem muita informação conflitante na internet. O fato é, nenhum dos dois estava condenado a mais de 2 anos. Nenhum dos dois estava condenado a mais de 2 anos. Um estava condenado a exatamente 1 ano, a 8 anos de prisão. O outro estava condenado a 9 anos e 10 meses de prisão, há mais ou menos 1 ano e 4 meses. Só na cadeia, né? Condenados, a cadeia tem dúvida, porque o Bunlai entrou, saiu, vai, volta e tal. O caso do Bunlai, ele foi posto em liberdade não de dentro da cadeia para a rua, ele foi posto em liberdade de casa para a rua, porque ele não estava nem preso, ele estava em prisão domiciliar, que não é prisão cá entre nós, tá certo? É uma espécie de tapinha na bunda, entendeu? Tapinha no bumbum, sabe aquela coisa assim? O que isso configura? Configura o seguinte: o Supremo Tribunal Federal libertou ontem 2 figuras notórias da corrupção investigada pela Lava Jato, menos de 1 ano e meio depois de cada um deles ter entrado na cadeia, sendo que um deles ficava em prisão domiciliar, saía e entrava. Não julgou ontem o mesmo pedido de relaxamento de prisão relacionado a José Dirceu por questões técnicas lá do tribunal. Coisinhas, um detalhe aqui, outro ali, não julgaram. Iam julgar ontem também o mesmo pedido de relaxamento de prisão relacionado a José Dirceu, também condenado no mensalão, também condenado na Lava Jato. Figura apontada como um dos protagonistas do grande aparato de corrupção operado pelo PT na era Lula. Ora, minha gente, numa boa, noves fora nada significa o seguinte: o Supremo deu uma sinalização ontem bastante consistente de que a segunda instância da Lava Jato, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, avança nos processos e nos julgamentos desses mesmos condenados em primeira instância para definir a confirmação dessas condenações, ou não havendo essas decisões por parte da segunda instância, o Supremo começará a relaxar, a colocar em liberdade todos os figurões condenados até aqui pela Lava Jato que ainda estejam dentro da cadeia esperando o julgamento de seus recursos.
cumprindo, portanto, as penas a que foram condenados pelo juiz Sérgio Moro no bojo da Operação Lava Jato. Considerando ainda que a outra parte dos condenados está curtindo suas penas, favorecidos por reduções significativas em função das delações que apresentaram, estão curtindo suas penas em suas residências de veraneio, e alguns até nem mesmo em prisão domiciliar se encontram mais, a gente está tendo os seguintes resultados 3 anos depois da Lava Jato ter começado a escandalizar a sociedade brasileira. O resultado concreto da Lava Jato até aqui é o aumento de nossa pressão arterial, é o aumento de nosso asco diante do que fazem do Estado brasileiro as quadrilhas políticas, é nosso pavor diante do filme de terror que todo dia desemboca nas nossas casas através do rádio, da televisão e dos jornais e das revistas. É a nossa perplexidade diante da cara de pau, da ousadia da classe política e de seus associados, as corporações estatais, os lobistas, os empreiteiros e tudo mais. Tudo isso que nós estamos vendo até agora caminha concretamente para zero. Porque se o Bunlai está na rua, se o Genu está na rua, se o Dirceu vai para a rua daqui a pouco, pelas mesmas premissas, se o Marcelo Odebrecht sai no final do ano que vem, vai para casa, se os outros diretores da Petrobras, gente que desviou bilhões, está com tornozeleira eletrônica em casa que tem quadra de tênis e piscina aquecida. Se outros vão ser beneficiados também pelo mesmo tipo de raciocínio do Supremo. Olha, julgou na primeira instância, condenou. A segunda tem que confirmar a condenação. E a segunda não condena nem julga. Olha, minha gente, numa boa, isso aí está resultando numa grande piada. Num grande golpe contra a nossa indignação. Não adianta nada a gente ficar achando que a coisa vai mudar de panorama se o resultado concreto é esse aí. E o concreto está sendo esse. Até agora, não tem nada que nos aproxime do padrão chinês. Isso para pegar o outro extremo da impunidade lá. Então, lá é o seguinte, prisão perpétua, despojamento de bens, os parentes diretos também perdem patrimônio, caem em desgraça e, eventualmente, quando o cara dá um pouquinho mais de azar, ele é condenado à morte e executado em processos que levam 2 anos. Ah, mas é uma ditadura. Tá bom, então tira a ditadura, bota uma democracia e vê se chega num meio termo, porque isso que a gente está vendo aí, desculpem. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região precisa dar uma resposta para a sociedade brasileira. Como é que é, meus companheiros? Como é que é, meus caras? Vamos ou não vamos? Porque, a rigor, na letra fria da lei, o Supremo não está errado. Ele está dizendo o seguinte, olha, condenou na primeira instância, a legislação estabelece que você cumpra a prisão, cumpra a pena a partir da segunda condenação, e a segunda condenação não acontece porque o segundo julgamento não acontece. Então é o seguinte, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região convoca aí auxílio, trabalha domingo e feriado, estende o expediente, faz alguma coisa. O que não dá é para pegar uma operação que a sociedade brasileira entende que pode ser um divisor de águas na história desse país em relação à corrupção e transformar nisso aí, nessa piada. Isso é uma piada o que está acontecendo. É uma piada. Até agora, a gente ficava, e eu também, e eu continuo achando isso, que todo esse preço gigantesco que nós estamos pagando em expectativa, em frustração, em ansiedade, em prejuízo objetivo para todo o país, porque a Operação Lava Jato produz prejuízos, é claro que sim. Ela imobiliza um monte de coisas, ela congela um monte de coisas, ela coloca em expectativa um monte de decisões empresariais, pessoais e tal. Então é preciso que ela chegue a um desfecho, que ela conclua aquilo que iniciou, ou que se permita que ela conclua. E, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, 9 fora nada é nada mesmo. A gente fica dizendo, bom, então vamos fazer o seguinte, dá uma tornozeleira e uma sunga de praia para o Severo, dá uma piscina aquecida para o outro lá, o Sérgio Machado, pega esses caras que roubaram pra cacete milhões e milhões de dólares nas estatais e tal, dá uma moleza para eles, porque eles vão me entregar os grandes tubarões.
Ok? Ok. Cadê os grandes tubarões? Estão votando reformas hoje e amanhã. Não estou querendo dizer que sou contra nem a favor, estou dizendo o seguinte, estão no poder. Cadê os grandes tubarões? Eventualmente estão nos ministérios, eventualmente estão indicando cargos para estatais até hoje, definindo políticas, aprovando projetos, ocupando cargos públicos. Então não tem tubarão preso, tá? As tainhas estão sendo devolvidas ao conforto do lar, e as sardinhas, essas então, estão de festa, festa no oceano. E a gente aqui com o anzol dentro d'água, morrendo de fome, esperando que alguma coisa aconteça. Vamos ver se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com quem a bola está na marca do pênalti, cumpre o seu dever, não fica com essa coisa de o tempo é o senhor da razão. Não, no caso, o tempo é o grande aliado dos criminosos neste país. O tempo é o grande combustível da impunidade. E para não deixar passar batido, um outro assunto é a greve que vai acontecer sexta-feira em todo o país. Muita gente ligou para cá de manhã hoje perguntando para o Barão por que o Barão não chama de greve geral. Bom, pode ser, chama de geral, de setorial, de estatal, chame do que quiser. Vai ter uma greve que vai parar setores estratégicos, ela se tornará geral no seu impacto, ainda que não seja geral na sua origem, na sua articulação. Isso me parece tão irrelevante quanto discutir por que passarinho faz cocô voando, entendeu? É melhor você se proteger das consequências fisiológicas da ave do que ficar analisando por que ele tem essa capacidade dupla de desenvolver duas funções físicas simultaneamente. Quiséramos nós também ter esse poder. Então, o fato é, prepare-se, meu querido amigo, minha querida amiga, para um país parado na sexta-feira. Ainda que a adesão não seja de 100%, ou 50%, 40%, seja lá o que for, como eles vão parar setores estratégicos, transportes, escolas, repartições, etc. e tal, o seu dia é um dia que vai estar, no mínimo, transformado num inferno. Independentemente de discutir se pode, não pode, se é certo, se é errado, acho uma bobagem, uma perda de tempo. Né? A greve é um direito garantido pela Constituição, é uma conquista democrática. As categorias que entenderem que devem entrar em greve têm respaldo legal para isso. Há uma bandeira motivando essas greves, são contra as reformas. Não estou entrando nessa discussão. A coisa que eu quero sinalizar aqui é o seguinte: não espere que se formalize o termo greve geral ou não geral, não espere que a coisa tome uma dimensão de massa ou não, apenas saiba que sua sexta-feira está condenada a ser uma sexta-feira infernal. Programe-se antecipadamente para as coisas que precisar, seu filho não vai ter escola provavelmente, parte dos bancos ou muitos vão fechar, as suas consultas marcadas na rede pública de saúde muito provavelmente vão estar canceladas, as cirurgias não eletivas também, os exames também, se vire, marque outra vez daqui a 6 meses, a escola do seu filho também não vai funcionar, mesmo sendo particular. Muitos sindicatos privados de ensino aderiram à greve. O fato é que tem esse panorama para sexta-feira, que é um panorama de paralisação, ainda que não seja na dimensão que querem os organizadores. É irrelevante discutir esse detalhe. O dado final que eu queria agregar a essa coisa é o seguinte: a canalice, não tem outro nome, de alguns sindicatos, de algumas categorias, que, sabendo que a greve geral, ou tenha o nome que tiver, estava convocada há mais de um mês, só vão fazer suas assembleias para decidir aderir amanhã à noite, não dando condições ao cidadão de se organizar minimamente. Cito aqui nominalmente o Sindicato dos Aeronautas, ao qual sempre fui solidário, em incontáveis ocasiões. Não tem cabimento que uma categoria como essa decida na véspera se vai parar ou não as aeronaves no país para aderir a uma greve que está convocada há mais de um mês. Isso é canalice, pô, não tem outro nome. Ninguém está contra nem a favor da greve. O que eu quero dizer é assim: quer fazer uma greve? Me avisa que você vai parar para eu me organizar, para eu não mobilizar minha... Essas coisas normais, feitas em qualquer sociedade, onde a organização sindical respeita o cidadão. Aqui não respeita definitivamente. Parece que a única coisa que mobiliza os sindicatos para valer no país é a contribuição compulsória anual. Vamos lá. Do plenário, que é o que mais chama a atenção exatamente por se tratar de colegiado. Vamos ver como fica a composição do Supremo Tribunal Federal. Esse número já foi atualmente de 11 ministros e ele já foi maior, chegou a
17, na época em que a Corte ainda era chamada de Supremo Tribunal de Justiça. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Carmen Lúcia, presidente do STF. É interessante, Karina, que ali reparamos que, digamos assim, há uma quebra em relação a essa composição das cadeiras, que essa arte que vimos agora, ela demonstra exatamente isso, por conta do ministro que sai dali da bancada para sentar-se ocupando a presidência da Corte. Mas a ordem dos ministros, das cadeiras, é exatamente em função da atividade. Aliás, houve uma reformulação agora, a gente vai ter que se acostumar de novo com essa nova composição. Exatamente. Sempre obedecendo a ordem de atividade de qualquer maneira, e seguindo aí a sequência de votos. Portanto, o primeiro a votar agora passa a ser depois do relator, que faz a apresentação do seu respectivo relatório, e depois